sou a Jordana. E eu sou a Morgana. Juntas nós somos As Cássias. Antes de tudo, curta, comenta, compartilhe e siga nossas redes sociais. Sim, antes de tudo já faz isso. Mas especialmente porque o assunto hoje é tão interessante que você não vai poder se distrair com nada. A gente vai falar sobre as profissões do futuro. E pensar sobre elas não é muito difícil, visto que tem muita tecnologia sendo inserida agora no mercado de trabalho. Está mudando muito o comportamento social como todo, e a área do trabalho não ficaria aquém disso, né? Não ficaria alheia a isso. Então, nós vamos falar mais agora no final do vídeo sobre algumas profissões que estarão no futuro. Mas para que a gente comece bem esse vídeo, a gente gostaria de abordar um pouquinho as profissões que ficarão um pouquinho obsoletas, né? Que ficarão um pouquinho para trás, porque é aquele negócio, né? Tudo está mudando. Então, as coisas que não conseguem se adaptar serão deixadas para trás. Sim, se não tem necessidade, por aqui uma empresa vai ficar bancando um funcionário, pagando um funcionário, se não vai precisar. Se ele pode colocar uma máquina, ou simplesmente a necessidade daquele funcionário, daquela profissão, não existe mais. Olha, a gente já viu que a profissão de caixeiro viajante já não existe mais, né? E outras profissões como garçons, algumas lojas também, alguns atendimentos em loja também não existirão mais. Caixa de supermercado, a gente já vê. A gente, na verdade, até prefere quando pega a caixa automática. A gente pega e faz sozinho. A gente não precisa ir na pessoa para poder passar nossas compras, né? Sim, porque aqui já tem alguns caixas que eles são automatizados. Então a gente coloca todos os itens, depois passa eles no código de barra e retira do outro lado. Ou seja, é muito mais rápido, a gente não tem que ficar esperando aquelas filas, né, imensas que muitas vezes tem. Sim. Né? O banco também a gente já vê que tem um funcionamento híbrido, né? Tanto alguns atendimentos você ainda vai lá dentro, fala com algum atendente, gerente, alguma coisa assim. Porém, alguns atendimentos a gente já faz com a máquina, né? O caixa rápido está aí e nos ajuda muito, né, na vida. Sim. Tanto aqui quanto no Brasil, isso é muito comum, né? E agora, principalmente com os celulares, os smartphones, tendo todos esses aplicativos de banco no celular, né? Pra que eu preciso resolver alguma coisa lá, sendo que eu consigo também ver dentro de casa, né? As contas também já vão no débito automático, então tudo já vai, você não precisa nem te passar mesmo no banco, né? Tem gente que já nem anda mais com dinheiro espécie, né? É até difícil. Aí só anda com cartão de crédito porque passa tudo. Agora a gente tem o Pix no Brasil, aqui a gente tem o MBWay. Ou seja, tem cada vez mais facilitadores para esse trâmite. Tá, então o que a gente quer nesse primeiro ponto falar sobre as profissões, né? Essas que são muito repetitivas, que não necessitam de autoconhecimento, elas poderão brevemente, assim como algumas já, serão substituídas por máquinas ou por outro tipo de processo. A gente vê que até mesmo garçons que a gente fala, é legal ter o atendimento, dá aquela questão de mais personalidade, né? A gente já vê, aqui mesmo em Braga tem, em outros lugares do Brasil, alguns lugares também tem, na parte asiática do mundo. Já é muito comum terem aquelas esteiras que vai passando a comida e você só vai retirando, ou seja, já nem é mais preciso de um garçom. É claro que o restaurante ainda não está todo automatizado, mas a gente já viu que existem algumas máquinas para dentro de cozinha, sim. Não, ou, por exemplo, não é esteira, mas é um robô que traz até a sua mesa. Então também tem isso, gente. Fiquem de olho. E com tudo isso, a gente já inicia essa segunda parte do vídeo. Lembrando também aquele nosso vídeo sobre indústrias criativas, se você não assistiu, vale a pena dar uma conferida, que a gente fala um pouquinho, né, dessa possibilidade aí, de a gente dar um vislumbre assim, do que poderiam ser as profissões do futuro. Por quê? Ali a gente fala, e vale a pena relembrar aqui, que as profissões serão cada vez mais atreladas ao alto nível de conhecimento. Além disso, serão alinhadas com a tecnologia e a criatividade, ou seja, são as profissões das indústrias criativas, né? E a gente está na era do conhecimento, então você ter conhecimento específico
aprofundado sobre algumas áreas, é muito importante. Não adianta você pensar que no futuro só as mãos poderão trabalhar, digamos assim. A sua cabeça também tem que estar envolvida no processo. Então, começando isso, a gente vai dividir em 3 áreas: área de engenharia, área de saúde e área de comunicação, para poder falar um pouquinho sobre cada uma dessas profissões do futuro. Vamos começar então pela área de comunicação, como por exemplo, marketing digital, creators, assessor de creators. A gente também pode falar sobre gestão de tráfego pago, big data, tudo isso que a gente fala, que envolve alguma coisa relacionada à comunicação de empresa, vendas online, né? Tanto desenvolvedor de web design, assim, tipo, para e-commerce, né? Tudo isso já está muito... a gente viu que foi muito acelerado durante a pandemia. As empresas tiveram que correr atrás para poder conseguir vender para os seus clientes à distância, né? E isso cada vez mais será necessário. Você também tem que pensar que não é só a área de comunicação para você falar, mas há uma comunicação interna também dentro dessas empresas para poder organizar e conseguir distribuir bem esses produtos, entendem? Então, tipo assim, desenvolvedor de UX para poder ficar muito mais fácil das pessoas navegarem pelo site, ou seja, ter a experiência do usuário da forma adequada, legal, para a pessoa achar fácil o produto e comprar mais uma vez. Ou seja, ter uma experiência agradável dentro dessa loja que é dentro ali da telinha do computador ou do celular, né? Porque agora a maioria das pessoas fazem compra só pelo celular, né? Então, o bom entre aspas da pandemia foi que adiantou muito esse processo, que demoraria a chegar às pessoas. E agora tá aí na porta, gente, tá aí batendo com tudo. Daqui a pouco ela vai arrumar. Pois é, a gente fala ainda de algumas, assim, um exemplo, que a gente estava conversando antes de começar o vídeo, fala assim, TI era uma profissão do futuro. Hoje é uma profissão mais do que presente, né? Sim. E a gente coloca isso dentro da área de comunicação no sentido porque precisa de ter essa parte de trás para poder a comunicação acontecer, sabe? Embora tá ali meio que pensando em 2 áreas diferentes, mas ela serve muito para esse segmento, né? Na área assim, de humanas, digamos assim, né? Do que a gente escolheu falar. Outra coisa também que vale a pena ressaltar é que acelerou muito essa questão da pandemia, ou seja, tudo isso que poderia acontecer daqui a uns 10 anos mais ou menos, era essa a previsão, acelerou, então as empresas estão tendo que correr muito atrás. E aí, falando nisso, a gente tem que lembrar que as aulas mudaram, então tem que ter professor também online, porque é uma didática totalmente diferente, uma metodologia nova, muitos professores sofreram para poder conseguir se adaptar a isso. Porque só era acostumado a um método antigo, então até dentro da sala de aula já precisavam manter aquela modificação daquele ensino antigo para um ensino mais moderno. E agora que passou, muitos estão tendo em EAD, é verdade. Esquece, é outra coisa, é outra forma que você tem que segurar, reter a atenção do aluno e fazer com que ele aprenda. É verdade. E aí a aula tem que se tornar muito mais interessante, né? Ainda continuando nessa parte de educação, quando as aulas começarem a voltar, né? E algumas já estão voltando, mas pensando mais no longo prazo, quando esses alunos também estiverem em sala de aula, a tecnologia também estará dentro desse espaço físico. E aí a gente fala de aulas com óculos em 3D, que dá aquela realidade virtual, realidade aumentada para o aluno poder ter experiência, né? Para poder, às vezes, ver o corpo humano por inteiro, lá dentro, todos os órgãos, tudo direitinho, para aprender biologia, para aprender depois DNA, para aprender física, qualquer coisa, ou seja, a tecnologia estará dentro da sala de aula. Quem é do Espírito Santo vai lembrar que quando o Coque chegou, se falava muito, né, que eles tinham essa metodologia, tinham muita tecnologia dentro da sala de aula. Devem existir outras redes também assim. Se você souber alguma, até fala aqui embaixo pra gente poder dar uma olhadinha e saber como é que eles trabalham, porque é uma área que a gente gosta muito de saber. Outra coisa, só pra gente fechar esse primeiro ponto, é porque como foi tudo muito acelerado, há uma crise também dentro das empresas. Ou seja, agora, nem é futuro, é uma profissão de agora que surgiu, um gestor para crises internas da área de tecnologia.
Mas em que sentido? Para quê? Porque até as empresas não estavam sabendo como trabalhar, como se adaptar para poder funcionar online. Ou seja, ou é um gestor para poder ajudar nessa crise, ou um assessor para ajudá-los a desenvolver esse método para que não haja a crise. Entendeu? Ou seja, é muita adaptação. Então você precisa de alguém para poder estar te ajudando, porque às vezes a gente fala assim, a empresa tem que ter o departamento de inovação. E aí agora a inovação já teve que chegar para poder ela funcionar, porque a inovação não é necessariamente somente no produto final para o cliente. Às vezes a inovação é dentro de um processo interno da empresa. E, ou seja, essa função começou a surgir. E o que a gente também pensa e o que a gente vê é que no futuro não haja nem mais o departamento de inovação, porque a inovação estará no cerne de cada empresa. Vocês entendem? Então, vamos passar para outro tópico agora. Bom, vamos partir então para a área de exatas, que também vai ter modificação. Geralmente as pessoas falam, exatas não muda muita coisa. Muda sim. Sim, a parte aplicada muda, né? Talvez a teoria, talvez nem tanto. Não vou nem entrar nisso porque, olha, deixa pra lá. Não somos de exatas. Mas no que você pode pegar esse conhecimento e aplicar para a vida das pessoas, isso pode mudar. Ou seja, e aí a gente tem que falar especialmente de tudo que envolve 3D, né, gente? A gente viu que as máquinas hoje em dia estão ficando cada vez mais acessíveis. É claro que acessíveis entre aspas, né? Todo mundo que tem na sua casa que nem um computador, né? Né? Temos que fazer as pequenas pontuações. Mas muitos produtos, né, agora estão podendo ser desenvolvidos de maneira 3D. E aí a gente fala de engenharia porque realmente tem casas que serão desenvolvidas assim, né? E você muitas vezes tem que fazer um projeto para poder fazer o protótipo, né? Para poder mostrar, para poder ser aprovado, né? Para ver se entra na linha de produção. Então essas coisas assim que antes você às vezes teria que fazer com material antigo e tal, e demoraria muito mais tempo, agora é muito mais acelerado. Você consegue fazer um protótipo muito mais rápido e um preço muito menor. A máquina é um pouco mais cara, mas depois para você poder fazer isso, o custo, no final das contas, fica muito melhor, né? A gente já vê isso também sendo aplicado dentro até mesmo de automobilísticas, para poder desenvolver peças de carro, né? Ou seja, você pode pensar isso para todas as áreas. E aí é interessante até a gente pensar em falar que eu não sei como isso está no Brasil agora, mas pelo menos a IKEA aqui, né, ela está até vendendo agora a casa já pré-moldada, a casa toda. E daí você só vai montar, porque na IKEA tudo que você compra você monta em casa sozinho, entendeu? Agora você vai comprar a casa, você já vai ter seu terreno, você compra a casa agora e monta. Pra você ver como que mudou o estilo, né, de consumo, né? Porque é aquela questão também, as gerações vão mudando, as necessidades vão mudando e o mercado vai se adaptando como um todo, né? A gente vê muito que antes as gerações eram muito mais tradicionais e tinham que ter a posse, tinham que trabalhar para a vida inteira. Hoje em dia a nossa geração já lida muito mais com a questão da experiência e quer cada vez mais ter mais experiências do que bens. E aí a gente vê que a próxima geração vai estar muito ali no DNA com a tecnologia, com o TI dentro deles, eles são muito mais inquietos e isso vai trazer modificações para o mercado, isso é natural, né? E então também vai ter a engenharia ambiental muito mais presente, porque já existe, mas não é tão desenvolvida como vai ser no futuro. Mas além da engenharia ambiental, também terá o gestor de resíduos, porque a gente vai aumentar o consumo. Aumentando o consumo, o que a gente vai fazer com o nosso descarte? É verdade, é muito lixo e tem que dar vazão para isso, né? Não adianta a gente pensar agora só em aterros, essas coisas, porque isso já é coisa do passado. A gente tem que realmente reciclar esses resíduos para que ele não entre no meio ambiente, né? No Brasil, então, que tem muita terra, há muito que ser pensado sobre isso. E também, assim, o engenheiro ambiental, ele vai repensar essas áreas para as próximas gerações. Bom, e o outro que a gente deixou por último para falar é o engenheiro hospitalar, porque as doenças mentais
estão cada vez mais presentes, a saúde mental cada vez mais presente também na vida das pessoas. Aí a gente tem que fazer 2 pontos. Primeiro, o engenheiro hospitalar, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Ou seja, esse ambiente hospitalar, no turismo a gente fala, né, que existe a hospitalidade hospitalar, a hotelaria hospitalar, né? Então, para você ter esse hotel hospitalar, você também tem que ter uma engenharia pensada para isso, porque os aparelhos, ou seja, cama, tecnologia que está ali dentro aplicada, depois a gente vai pensar até no tipo de serviço, é diferente de um hotel tradicional, de uma pousada na beira da praia, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que isso muda todo o sistema eletrônico, elétrico, dentro de um prédio hospitalar. E as pessoas vão viver muito mais, as doenças poderão ser um pouco diferentes, os tipos de cirurgia serão diferentes, né? E daí, agora a gente pensa, já indo um pouquinho mais para a área da saúde, né? Como a Morgana disse, tem a questão do mental das pessoas, né? Que, ou seja, a gente vai para a saúde mental, porque antes as pessoas achavam que as pessoas só estavam doentes se tivesse com algum ferimento, se tivesse com alguma parte do corpo físico sofrendo. Mas a mente também sofre muito, a gente sabe disso, né? E aí também a gente tem que pensar que esses ambientes hospitalares, as doenças, o jeito de fazer cirurgia, que estarão muito mais robotizadas, né? Isso vai mudar esse ambiente também da área de saúde. A geneticista, né? Os geneticistas também serão muito mais importantes para poder fazer o mapeamento de doenças, das falhas genéticas, dos medicamentos do futuro, né? Porque as doenças também surgem ao longo do tempo, né? A gente não viu que agora surgiu uma super doença. Então, outras em menores proporções, eu espero, também irão surgir. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido bastante com ele, né? Então vamos observar como que tá o dia a dia de vocês, como que estão os trabalhos ao redor de vocês. Sim, e olha, até uma dinâmica interessante, não sei se vocês têm muito contato com crianças ou não, mas até mesmo o tipo de profissões que as crianças agora respondem que elas querem ter é muito diferente da nossa época e dos nossos pais também. Vê aí se você tem alguma criança perto, tipo, qual que é a profissão que ela quer ter no futuro? Será que ela só quer ser professora mesmo? Ou será que agora, ou atriz, será que ela não quer ser alguma outra coisa agora, talvez ligada mais à tecnologia? Ou essas profissões antigas, será que, como que ela quer fazer, né, nesse futuro, né? Às vezes a pessoa falava assim, eu quero trabalhar na TV, será que agora ela não quer trabalhar no YouTube? Então, nós esperamos que tenham gostado. Então, curta, comenta, compartilhe, siga nossas redes sociais e até terça-feira que vem. Beijinhos!